muitos relatos de jovens que tiveram AVC, Rose, fala assim, achou que eu tinha bebido, achou que eu estava passando mal de bebida, sabe? Porque não acreditava, isso dos próprios profissionais da saúde mesmo, sabe? Então, assim, a Uhum. gente está correndo atrás para desmistificar isso, porque isso não acontece só na população em geral, nos profissionais de saúde também. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque quanto mais rápido o diagnóstico, isso vai interferir depois, né? Nessa fase de reabilitação, nas sequelas que vão acontecer, né? Na chance de recuperação, né? Então, isso vai interferir muito. A gente fala que é aquela hora de ouro, assim, até nos procedimentos, né? A Geise teve um AVC de tronco encefálico, tá, gente? O AVC de tronco encefálico é um AVC nessa região aqui de trás, é uma estrutura do encéfalo que a gente chama de tronco encefálico. E lá na região de tronco encefálico, a gente tem duas vias que se cruzam assim e descem dessa maneira. Elas saem lá dos hemisférios e elas fazem isso daqui para descer lá para a medula. E aí é uma região bem mais fininha, vamos dizer assim, né? Não é tão grande assim, igual lá o cérebro. E aí essas duas vias, de um lado e de outro, se encontram lá. E aí a chance da pessoa ter um comprometimento de ambos os lados é muito grande, que é o que acontece com a Geise. Ela tem não é um padrão típico mais comum, porque não é o AVC com maior incidência, o AVC com maior incidência é o AVC da artéria cerebral média, que o quadro é completamente diferente, que a pessoa tem um comprometimento só de um lado, tá? Mas mesmo assim, dependendo da área, dependendo da extensão da lesão dessa área, a gente pode ter pessoas com quadros bem diferentes. Eu mesmo tenho pacientes com AVC de tronco que conseguem andar, pacientes com AVC de tronco que conseguem se comunicar, controlar a cabeça melhor, outros não. Então, existe uma variação de acordo com a área, com a extensão dessa lesão, né, que aconteceu. Por isso que a intervenção rápida pode interferir no quanto que lesiona na área, na extensão que lesiona lá na área do AVC. E aí, esse AVC de tronco das veias especificamente, a gente chama de síndrome do encarceramento. O que significa isso? A Geise consegue entender tudo que a gente fala. O cognitivo da Geise está completamente preservado, né, Rose? Ela entende tudo, da maneira dela de se comunicar, ela se comunica com sentido, apesar da gente querer descobrir algumas coisas que a gente até hoje não descobriu, mas tem sentido, brincadeiras à parte, tem todo sentido. Mas ela não consegue falar, né? E ela não consegue se movimentar, geralmente, do pescoço para baixo. Controle de cabeça da Geise, toda hora eu tô falando Josi. Controle de cabeça da Geise ainda precisa ser melhorado, né? Mas a gente já teve ganhos, né, exponenciais aí, tanto no controle de cabeça, enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, e aí foi um baque na família toda, né? Assim, como, Nossa, né? Que uma pessoa, quantos anos que ela tinha na época? 27. Então, ela tem 3 anos de AVC, isso? Faz dia 8 de 8 março. de março. Então, aí foi um baque, né? Ninguém imaginava que poderia ser um AVC, né? E De aí todo mundo jeito ficou nenhum. assustado. E me Assustada conta um com negócio. medo. Não, natural. Me conta um negócio. Ela ficou quanto tempo no hospital? Depois de quanto tempo que ela saiu e aí foi para casa? E como que era a situação da Geise na hora que ela chegou em casa, especificamente? Aqui ela ficou 4 dias e meio, né? Que foram praticamente esses 4 dias para o diagnóstico. É o que deu essa sequela bem complicada, né? Mais grave. E depois ela foi transferida lá para Santa Casa, aí, Juiz de Fora, e ficou 57 dias. Acho que
Foi no 14 na UTI Hum. e o resto lá no Uhum. quarto. Mas bem debilitada, muito. O que que é Não bem debilitada. debilitada? Oi? O que que é bem debilitada? Só para as pessoas entenderem, sabe? Estava um caso bem grave quando ela foi ainda para o quarto. Nossa, eu não tive, eu fiquei uma semana doida para ficar com ela, mas eu não conseguia, porque eu tinha medo de ir ficar com ela e Uhum. ser o pior. Falei, meu Sim. Deus, o Alex ficou uma semana ainda, porque depois a gente ficou intercalando, né? Mas nessa Uhum. primeira semana ele foi uma semana direto e eu não conseguia. Vontade eu tinha, mas não conseguia ir. E Aí teve, imagina o sofrimento que você estava, né, nessa e situação, né? nesse tempo que eu não ia, ela dava febre todos os dias. Todos os dias tinha febre. Aí até que eu falei assim, não, não é possível, Deus. Tu me dá a força que eu tenho que ir. O Alex Uhum. não é obrigado a ir no meu dia e no dele, né? Eu sou a mãe, eu tenho que ter força. Aí eu fui, com aquele medo, mas fiquei. Aí ela ainda deu febre lá 1 ou 2 dias, mais ou menos. Acabou a febre, mas eu E aí ia você por um foi tempo. ficando mais segura com o passar do tempo, foi isso? E ficando cada vez mais com ela, é isso? Aham, eu ia. Eu um dia, ele no outro, porque era pandemia, né? Aí ele não estava Uhum. trabalhando também. Eu ia, à noite ia uma prima minha, que mora em Juiz de Fora, e no dia do Alex ia minha irmã. Mas, ó, Uhum. eu ficava assim, ai meu Deus, que esse dia seja bem tranquilo. E com aquele negócio assim, ai, Deus me ajuda, que até na hora de eu ir embora vai correr tudo bem. Eu dava a hora de eu ir embora, a minha prima chegava, eu não queria ir embora, mas tinha que ir, né? Coração de mãe, né? Querendo ficar junto ali o tempo inteiro, né? Mas eu Mãe é chegava mãe. e, antes da Geise dormir, ela fazia uma chamada de vídeo para me tornar a ver a Geise. E foi Aham. assim, até que lá mesmo Até teve um momento. hoje, se você me permite dar uma opinião, eu acho que até hoje é assim. Talvez com um parâmetro, uma intensidade talvez um pouco diferente daquela época, mas eu vejo que você vai a cada momento se tentando se reinventar ali para lidar com essa situação. Entre altos e baixos não é fácil, a gente não está aqui para, né, romantizar essa situação, porque não tem romantismo nessa situação, não é fácil, é uma situação difícil, mas a força, gente, que a Rose tem, sabe? Mesmo nos momentos difíceis, ela já chorou um pouquinho assim no meu ombro. Mesmo nos momentos difíceis, a gente está lá, tenta ajudar, mas a força que a Rose tem, assim, é uma força realmente que vem de Deus, vem, né, do que você acredita, do que é uma força que não tem como a gente falar, né? Que a gente vai ter ou não. Se você vai se superando o tempo inteiro, eu vejo isso, sabe? Você tenta ali, você tá ali no tratamento para tentar se superar, para você não ficava sozinha com ela, agora você já tá ficando, né? Então no dia a dia, assim, é uma superação mesmo, né? É uma força ainda com um pouco de medo, né? Mas Deus está me sustentando. Vamos vencer. Eu tenho fé. Né?